Bendito seja Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos, amados irmãs e irmãos que estão aqui nesta noite, nosso pequeno espaço da Congregação Jardim de Deus, na perimetral, cidade de Belém do Pará. Falo isso porque tem diversos amados nos acompanhando nesse exato momento, irmãos que estão em São Paulo, irmãos que estão em Minas Gerais, irmãos que estão no Mato Grosso do Sul, alguns no Maranhão, em diversas partes daqui do nosso país, como também, principalmente aqui na nossa cidade, do estado de Belém. Diversos irmãos que já vêm nos acompanhando há vários meses, anos, a nossa exposição da Palavra de Deus. Nós temos o intuito de comentar as Escrituras, livro por livro, capítulo por capítulo. E alguns meses atrás, ou ano passado, nós estávamos comentando o Novo Testamento. E neste ano, nós estamos comentando o Antigo Testamento. E já estamos terminando os profetas menores. E já esse aqui já é o 10º profeta menor. Aí vai faltar somente mais 2, tá? Depois do profeta Sofonias e antes de Zacarias tem o profeta Ageu. Vocês que estão nos acompanhando, tá? Sofonias, Ageu, depois Zacarias, tá bom? Então, o profeta Ageu é o que vai ser comentado nesta noite, o seu escrito, um pouco da sua vida, o seu contexto. Onde ele viveu, Jeremias? Qual foi o reinado? Quem foi que ele presenciou? Vamos tentar focar nesses assuntos aqui nesta noite, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o profeta Ageu, amados, ele é diferenciado dos demais nove profetas, tá? Tanto Ageu como Zacarias e Malaquias foram escritos desses profetas depois do exílio babilônico. Eles escreveram os seus textos, Ageu, Zacarias, Malaquias, depois do exílio babilônico. Jeremias, qual foi o exílio depois da Babilônia? Foi o exílio Medo-Persa. Período sírio, Cambises, depois de Cambises, Xerxes e Artaxerxes, sendo que todos esses 4 reis têm uma certa importância. Dário, né? Vamos pegar na sequência, tá? Sírio, Cambises, Dário, Xerxes e Artaxerxes, 5 reis, de suma importância para poder compreender esses textos aqui. Jeremias, como é que eu passo a me aprofundar em Ageu, Zacarias, Malaquias? Você lê Neemias e Esdras e o livro de Esther, você vai ter uma compreensão, nem tanto Esther, mas Esdras e Neemias, você vai ter um leque excelente dos escritos desses profetas, tá bom? Um leque excelente. Vou ler Daniel. Você não vai compreender, você lendo Daniel. E somente lá pelo capítulo 10 e 11 de Daniel você vai passar a compreender. Mas os livros com mais detalhes Neemias e Esdras, tá bom? Jeremias, mas Crônicas e Reis vai ajudar? Não vai ajudar. Não vai ajudar. Porque Crônicas e Reis vão ao máximo falar até o cativo babilônico. Ali encerra. Ali encerra, tá bom? Aí você, pegando esses textos de Esdras e Neemias, você vai ter um arcabouço histórico e, ao mesmo tempo, espiritual de tratar desses textos de Ageu, Zacarias, Malaquias. São os 3 profetas pós-exílio babilônico. Se bem que eles estavam no exílio aqui, que é o Medo-Persa, tá? Jeremias, qual foi o rei importante nesse período de Ageu, Zacarias, Malaquias? Citei Sírio, Cambises, Dário, Xerxes e Artaxerxes. Um desses foi o marido de Esther. Qual foi o marido de Esther? O penúltimo, tá bom? O marido de Esther. Deixa eu ver aqui mais. Qual a importância do sacerdote Esdras para esse profeta? Muito importante, porque Esdras nada mais foi do que o bisneto de Uquias. Uquias foi pai de Jeremias. E Jeremias possivelmente foi parente aqui de Esdras, um pouco mais profundo, e um pouco também próximo de Ageu, tá?
Aqui ele vai falar também de Jeremias, vai tocar em algumas profecias que é de suma importância para você ter compreensão. Amados, eu sempre digo, queridos, você não vai compreender a Bíblia se você não ler ela por inteiro. E você não vai compreender os profetas menores se antes você conhecer Jeremias, Isaías, livro de Crônicas, livro de Reis. O dito profeta aqui é mais Esdras, Neemias, uma parte de Daniel, como de Esther. Essa pequena introdução histórica, vamos lá para poder ter uma compreensão melhor das palavras, as profecias de Ageu, tá bom? Capítulo 1, são apenas 2 capítulos, queridos, 2 capítulos, mas uma riqueza fantástica. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é o tempo de habitardes vós em casas apeneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Versículo 6. Versículo 6. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr num sectel furado. Somente até aqui, tá bom? Somente até aqui. Vamos tentar pegar o motivo dele ter colocado as palavras aqui. Versículo 1 diz: no ano do rei Dário. Então, Jeremias, no ano do rei Dário, veio essa palavra a ele. Por que não veio no ano do rei Sírio? Veio no ano do rei Dário. No rei Sírio, quem recebeu a ordem ali foi Esdras. Então passou Sírio, depois veio Cambises. Sírio ele morreu numa batalha em 537, numa batalha. O seu filho Cambises assumiu. Aí Cambises ele não tinha muito afeto, muito respeito pelos judeus, aí se importou. Mas quando chegou no rei Dário, o rei Dário já teve uma certa importância pela vida dos judeus. O rei Sírio ele deu a permissão para que o povo de Israel voltasse para Judá, ali em Sião, e construísse novamente o templo. Foi a autorização de quem? O rei Sírio. Tá bom? Já o terceiro rei, que é o rei Dário, foi o período também que os judeus passaram a desfrutar a permissão para construir o templo judaico. Era o rei que comandava o mundo todo na época. Jeremias, quem foi que comandou o mundo naquela época? Antes deles foi quem? Nabucodonosor. Vamos pegar mais antes, para nível de relembrar. Foi Senequeribe, Assurnipal, da Síria. Quando eles caíram, vieram quem? Vieram os babilônicos. Aí depois dos babilônicos, aí nos babilônicos foi o que comandou mesmo o mundo, foi Nabucodonosor. Depois, quando Nabucodonosor caiu, o filho dele também, o filho dele que caiu mesmo, né? Caiu por terra. Aí, quem foi que assumiu? Sírio assumiu. Depois de Sírio veio Cambises. Depois de Cambises veio Dário. E nesse período é que os judeus desfrutaram da permissão de construir primeiramente o templo judaico. E depois da construção do templo judaico, Neemias se dedicou a construir a muralha de Jerusalém juntamente com as casas. Primeiramente, Esdras, juntamente com Ageu, se dedicaram a construir o templo judaico, tá ok? O templo judaico. Então, eles pegaram Esdras e Ageu, Zacarias, Malaquias, toda essa turma se reuniram para construir o templo do Senhor, tá bom? Todos eles, principalmente aqui, esses aqui, Zorobabel, que era um governador, e quem mais? E Josué, que era um sacerdote.
Aí você percebe, né, vocês dão-se para perceber que a política, que é o governador, juntamente com o sacerdote, sempre estavam juntos para poder, assim, dar acesso ao povo de Deus em relação ao templo. Então, é impossível, querido, não tem como tirar a política do meio do povo, tá? Não tem como tirar. Agora, em relação a rito, tem. Rito é uma coisa, a política é outra. Sempre os políticos vão estar presentes. Para nós termos contato, possibilidade de estar nesse espaço aqui, sem ter uma perseguição, discriminação, é necessário ter políticas públicas. Então, Deus dá a graça de levantar homens, pessoas com certo conhecimento da área de direito, da área de estrutura, assim, para poder dar esse embasamento político, tá bom? Mas isso é uma situação que não pode ser aplicada nesse momento aqui. Então, queridos, aqui no versículo 2, ele usa a palavra assim, fala o Senhor dos Exércitos. Por que ele não colocou outro termo, mas colocou o Senhor dos Exércitos? Sabe por quê? Porque o pessoal estava se levantando. Você lê o livro de Esdras, dá para perceber que o pessoal estava se levantando ali do oeste do rio Eufrates, para que eles não construíssem nem o templo, nem edificassem a cidade, nem desse permissão para que o povo voltasse de para a terra. É incrível que pareça. Incrível que pareça. Aí o profeta diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, o Senhor que é dono do exército, da Medo-Pérsia, ele vai tomar conta da situação e vai nos dar condição para levantar a casa do Senhor novamente. Aí sabe por que vocês estão passando na miséria? Vocês plantam e não colhem, vocês não conseguem possuir bens, e vocês recebem o salário e caem no bolso furado? É porque vocês esqueceram da casa do Senhor. O profeta está dizendo aqui, vocês edificam a casa de vocês, mas vocês não conseguem, vocês tentam, mas não conseguem. Vocês querem ter pertences materiais, querem ter alimentação e querem ter um salário, mas não conseguem. Por quê? Porque vocês se esqueceram da casa do Senhor. Ao se esquecer da casa de Deus, vocês não vão sair de lugar. Vocês sempre vão dar o quê? Sempre vão dar diversas voltas. É isso que o profeta está dizendo. Então, queridos, é interessante esta observação, porque quando nós diminuímos a casa do Senhor, diminuímos a nossa adoração a Deus, diminuímos o nosso culto a Deus, nós passamos a viver como o povo estava ali na Medo-Pérsia. Eles não conseguiam prosperar, eles não conseguiam ter uma vida mais relevante, porque eles o quê? Desprezavam a casa de Deus. E tinham condições para fazer isso, mas só que eles não queriam. Com medo e principalmente falta de disposição. Versículo 7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. É interessante que ele coloca duas partes aqui, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Por que considerar o passado? A memória é muito boa. Quando você percebe das coisas passadas que você fez, aquele sentimento de você querer fazer o melhor para Deus começa a fluir no seu coração. Lembra, pois, onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Então Deus ele é tão sábio que ele usa o povo, usa a mensagem dizendo, lembra das coisas passadas, considerai o teu passado, considera o teu passado e tenta fazer o melhor para a obra do Senhor. Porque no tempo do rei Salomão, os pais desses judeus aqui, eles fizeram o máximo, conseguiram madeira, conseguiram ouro, conseguiram prata, conseguiram edificar a casa do Senhor com rochas muito bem feitas e fizeram um ótimo templo. É isso que ele está dizendo. Lembra que os ancestrais de vocês fizeram isso? Então vocês devem fazer nesse exato momento. Vocês devem lembrar dessas boas obras para que vocês façam algo para que o meu nome, para que eu seja glorificado. Aqui, o versículo 7 é uma maravilha. 8, desculpa dizer o seguinte, no 8. Dela quem o Senhor eu me agradarei e serei o quê? Glorificado. Então Deus ele se agrada, depois ele que vai ser glorificado, tá ok? Versículo 9.
Versículo 9 diz: esperaste muito, eis o que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Aqui, novamente, o profeta, ele coloca, versículo 9, tá? Aqui, novamente, o profeta, ele trata da questão de você dar prioridade à sua vida pessoal, à sua vida material, à sua vida profissional, à sua vida familiar. Você dá essa prioridade, e quando se tem essa prioridade e despreza as coisas de Deus, aí o que vai acontecer? Aí o Senhor, ele há de permitir que venham as coisas, as consequências que você não venha conseguir, assim, glorificar e nem agradar a Deus. Por quê? Porque você, em vez de ir para uma direção, você foi para outra. Qual é a direção que o Sagrado Texto, através do profeta, está dizendo? É você dar prioridade às coisas de Deus. Quando nós priorizamos o Senhor, nós estamos o quê? Fazendo o quê? Nós estamos exaltando e glorificando o nome do Senhor. Versículo 11 diz: fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra, que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O que é que o versículo 11 diz? Fiz a seca. Quem foi que fez a seca? Deus fez a seca. Então, quando nós tentamos menosprezar o profeta está dizendo que, olha, vocês estão ligando somente para a casa de vocês. Vocês não estão ligando para a minha casa, a casa minha, a casa do Senhor. Então, eu vou fazer a seca, ou seja, vocês vão passar pelo momento de sequidão, vocês vão passar pelo momento de penúria, vocês vão passar pelo momento de miséria. Por quê? Porque vocês não se direcionaram para mim, mas se direcionaram para coisas que não servem para a minha glória. Se eu tento somente olhar para o meu lado pessoal e não olho para o lado de Deus, então estou sendo o quê? O que é que se diz a palavra idiota? Idiota é aquele que olha para o seu próprio umbigo. No grego é idiodos, que é olhar para o próprio umbigo. Então, quando a pessoa olha para o próprio umbigo, ele é o quê? Idiota. Então, esse termo, né, é meio jacoso, né, mas é isso mesmo. A pessoa que olha só para si, não está olhando para Deus. O que é que o texto sagrado diz? Que o Senhor, ele vai trazer a seca, tá bom? E por última parte, o versículo 12 diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer. E o povo temeu, diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Então, primeiramente, o povo temeu quando ouviu a palavra de Ageu. Mas teve a disposição de quem? Do Josué, do Zorobabel e do Josué. Tá? A disposição deles, e o povo também se dispôs. Disposição é diferente de temer, tá? Primeiramente, eles se dispuseram a buscar o Senhor, temeram ao Senhor, disposição, temer, e o que mais? Aí o Senhor, o que é que falou através do profeta? Eu estou convosco. Então, dá para seguir a sequência, primeiramente, disposição, segundo o que? Temer, e depois, a consequência de disposição, temer, o Senhor está ao lado daquela pessoa. O Senhor está junto daquela pessoa.
Então, no momento que você se dispõe a estar na casa de Deus, adorando o Senhor, consequentemente você vai ter o quê? O temor do Senhor. E depois do temor, sabe qual é a consequência de você se dispor e ter temor? É Deus estar ao seu lado. Tá bom? Aí, diz o seguinte, versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então o povo que saiu da Babilônia passou pela Medo-Persa. Eles passaram por 2 cativos. Esse povo aqui, eles passaram por 2 cativos, tá? Eles nasceram, tiveram contato antes do cativeiro, alguns já idosos, outros nasceram ali no cativo babilônico, porque eles passaram 70 anos ali, de acordo com o profeta Jeremias e a verificação do profeta Daniel, eles passaram 70 anos na Babilônia. E nesse período, muitos deles nasceram na Babilônia mesmo. Possivelmente, aqui, Ageu, Zacarias, Malaquias nasceram ali na Babilônia, e alguns e passaram para o cativo, o cativo Medo-Persa, tá bom? Só que, nessa disposição, nesse temor que eles tiveram de Deus, o Senhor passou a estar com eles e despertou neles o espírito de trabalhar para Deus. Então, progressivamente, nós somos progressistas, não no sentido político, mas espiritual, e primeiramente nós devemos nos dispor. Segundo, temor. Terceiro, a consequência, Deus estará conosco. E quarto, o Senhor vai despertar nosso espírito para trabalhar para a casa de Deus. Tá ok? Então, amados, terminou aqui o capítulo 1. Vamos para o último, o capítulo 2. Capítulo 2, daqui do mesmo livro, profeta Ageu diz: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadoc, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na minha primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadoc, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Tá? É uma aliança que Deus fez com o povo de Israel quando eles saíram dali da terra do Egito, que o Senhor estaria no meio deles, tá bom? Desde a terra do Egito, passaram por diversos lugares, e quando chegou ali na terra da Pérsia, que é o atual Irã, né? Eles estavam lá, né? Hoje o Irã é a antiga Pérsia. Essa Pérsia nada mais era do que a Medo-Persa. Então eles estavam lá, e Deus falou através do profeta: olha, eu estou convosco desde quando vocês saíram do Egito. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu não posso abandonar vocês. Eu tenho uma promessa que eu fiz aos vossos pais, que eu estaria com vocês. Então, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte vocês, povo, ser forte, porque eu estou convosco, eu não abandonei vocês, porque eu tenho uma aliança para convosco. Tá bom? Essa é a palavra que o Senhor dá para cada um de nós. Ser forte na disposição, ser forte a temer a Deus diante de todas as adversidades, facilidades do mundo, ser forte diante da tribulação, luta, ser forte porque eu tenho um pacto contigo, eu tenho uma aliança contigo. Tá bom? Versículo 6.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentre um pouco, farei abalar o céu, a terra o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele repete várias e várias vezes, Senhor dos Exércitos. Por que, Jeremias, essa palavra repetida aqui? Porque não estou entendendo. Prata, também fala prata é minha, o ouro é meu. Por que isso? Os governadores do leste do rio Eufrates mandaram um documento dizendo que ao rei que os judeus dariam um golpe nele e que ele tinha que cortar toda a relação com esses judeus, e se ele não fizesse esse corte de relação, os judeus iam tomar conta do reinado dele, e ele tinha que não dar absolutamente nada. E quando chegou na mão do rei Dário, esse documento, o rei Dário disse, eu vou fazer uma consulta, eu vou consultar a Deus, os documentos, ver se é mesmo isso. E o rei Dário fez uma consulta ao documento e viu que o rei assírio deu a permissão para que os judeus voltassem para Jerusalém e fizesse todo o projeto, toda a permissão para eles construíssem o templo. Aí quando o rei Dário leu isso, ele chegou com os governantes do leste do rio Eufrates e disse, vocês vão dar a prata e vocês vão dar o ouro para os judeus, porque vocês falaram isso deles. Entendeu? Está vendo o que acontece com aquele que tem o espírito da calúnia e difamação? Aquele que planta calúnia e difamação, a consequência disso, sabe o que é? É reverter o mal que ele está plantando em bem para aquele que está sofrendo passivamente aquela situação. E foi justamente o Senhor dos Exércitos foi lá, mudou o coração do rei Dário e disse, não, pelo contrário, vocês que vão dar a prata, vocês que vão dar o ouro, e eles vão construir ali o seu templo com o ouro e a prata de vocês. Entendeu? Por isso que ele disse isso aqui, e era interessante que ele fala, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Jeremias, o que é isso? A glória desta última casa será maior do que a primeira. É porque mais nações, ou seja, mais governantes iam dar prata e ouro para construir o templo do Senhor. Por causa da calúnia e difamação que eles fizeram, o rei Dário deu um edito, todos vocês vão dar agora a prata e o ouro para que eles venham construir o seu templo ali. Amém? Então, queridos, aí o Senhor, até bem aqui é interessante, que o Senhor ele reverteu a situação, tá? Quando o povo passou a se dispor, temer o Senhor, e o Senhor estando com ele, o Senhor ele neutralizou a sequidão, neutralizou a penúria, neutralizou a miséria, e eles passaram a prosperar, incrível que pareça, passaram a prosperar. E uma das prosperidades mais significativas que eles tiveram foi quando o próprio rei deu o edito dizendo que era para esses governantes dar a prata e o ouro para que eles viessem construir a casa do Senhor e eles viessem adorar a Deus, aí que veio mais prosperidade, tá bom? Vamos lá, a penúltima parte diz, no 24º dia do mês 9 do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sumos sacerdotes a respeito da lei, se alguém levar carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? Respondeu o sacerdote, não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará imunda? Respondeu o sacerdote, ficará imunda.
Então prosseguiu Ageu: assim este povo, assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim toda a obra das suas mãos, os quais ali ofereceram, tudo imundo. Jeremias, o que significa isso? O povo já não estava disposto, já não estava buscando tal, só que faltava uma coisa: o processo de purificação. O processo de purificação. E como é que vinha este processo de purificação? Este processo é que eles tinham que eliminar as culturas que eles tinham pegado na Babilônia e na Medo-Persa, tinham que eliminar tudo aquilo que eles tinham aprendido dos egípcios, dos babilônicos, de outras nações, diversas culturas que eles absorveram ali, eles tinham que eliminar. E principalmente a relação que eles tiveram com diversas mulheres estrangeiras, porque através dessa relação, o sacerdote poderia não ter mais descendentes para poder tomar conta do templo. Então, eles tinham que eliminar, acabar com isso. Então, era tudo imundo. Eles tinham que eliminar isso. 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes a pedra sobre a pedra do templo do Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Tá, vocês estão com a disposição, vocês estão com temor, eu estou com vocês, mas vocês têm que passar agora o quê? Pelo processo de santificação, para que vocês venham colocar a pedra do meu templo. Vocês só podem trabalhar para mim se vocês estiverem com uma vida santificada, tá ok? Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de poderdes a pedras sobre pedra do templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém venha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha largar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ou seja, vocês têm disposição, vocês têm o temor, eu estou com vós, mas se vocês forem fazer a minha obra da maneira como vocês estão, não vai dar certo, porque vocês não vão prosperar. Vocês têm que ter a santificação na vida de vocês, porque vocês levam 50 instrumentos para ali, fica somente 20. Vocês levam 10 pedras e sobra somente só dá para usar 5. Então vocês têm que estar santificados para que a obra venha dar tudo certo, né? Considerai, versículo 18, eu vos rogo que desde esse dia em diante, do 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira e a figueira, romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Quer dizer, vocês não tinham mais nada, porque vocês levavam uma vida de penúria, secura e tal, mas agora eu vou passar a abençoar e vocês vão ter a condição de apresentar o quê? Apresentar os elementos para os sacrifícios e os ritos do templo. Ok? E por último, versículo 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei tronos dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e te farei como o anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Tá ok? Somente essa parte aqui, muito importante, queridos, muito importante mesmo, essa parte aqui, que ele tinha colocado o Senhor, o Zorobabel, como o principiante de todo esse processo ali para a construção do templo do Senhor. Só que o que chama a atenção, que se você for fazer a comparação de Esdras, juntamente com esse texto aqui, você vê que eles estavam sofrendo muito na mão dos povos e reinos ali para a não construção do templo.
Aí ele diz, não, eu farei abalar o céu, a terra e o mar, tudo. Ou seja, eu farei abalar tudo para que vocês venham edificar o templo e eu venha ser glorificado entre vocês e eu venha prosperar as vossas vidas. Então, o Senhor, vou te colocar, Zorobabel, como um dos principais, ou seja, o anel de Selá. Jeremias, o que é o anel de Selá? O anel de Selá é quando tinha o edito e tinha que ter aquele anel juntamente com uma cera, colocava e selava. Esse anel é que dava toda a autoridade àquele documento. E sem esse anel não tinha autoridade. Então Deus falou, Zorobabel, eu vou te fazer o anel de Selá, ou seja, tu vai ter autoridade sobre todos os reinos da terra. Foi o que Deus fez através de Zorobabel. Quando Deus escolhe alguém para poder fazer a sua obra e se agradar daquela obra e glorificar o nome dele, não há ninguém que possa impedir. Não há nada. Os reinos de toda aquela região ali do rio Eufrates se levantou para destruir eles, mas não conseguiram, porque o Senhor fez de Zorobabel o anel de Selá, com toda autoridade e permissão para construir a obra, a casa do Senhor, e o nome dele ser exaltado entre todas as nações. Ok? Então, amados, aprendemos aqui que o Ageu, ele é contemporâneo de Zacarias e Malaquias, tá? São os 3 livros que, depois dos 9 profetas menores, são os 3 livros que tratam da situação em que o povo viveu ali, tá bom? Ali no período Medo-Persa. Então, se você lê Esther, lê Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras e Neemias, você vai ter um leque maravilhoso de conhecimento desse período aqui. Muito bom. Aí você injeta um pouco ali o Mishnah judaico, juntamente com história dos hebreus, aí o seu conhecimento vai aumentar muito mais. Um pouco de arqueologia, tá bom? A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui sobre essas partes, porque é uma exposição simples, não estou numa exposição acadêmica. Se fosse na academia, seria uma coisa mais detalhada, uma outra linguagem, né? Mas eu estou aqui na congregação, somos simples, todos nós somos simples, tá bom? E os nossos amados aí no Face também, via YouTube, também são pessoas simples. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Tá bom? Se tiver aqui, tem uma pergunta, está aqui. Vamos. Tem uma pergunta aqui do nosso obreiro Rafael. Agora, não sei se tem pergunta também aí na internet. Pergunta, Jeremias, que eu faço para ti sobre o sactel furado, né? Vários anos atrás, a gente teve um estudo sobre isso, a respeito do dízimo, né? Que era lançado sobre o sactel furado. Então, eu tomei posse quando o Senhor falou sobre prosperidade, e aqueles que inventam a calúnia, né? Eles têm que devolver para nós dobrado, porque Deus ele abençoa. E lá no livro de Salmos 103, versículo 2, fala que o Senhor dá o direito, né, ao oprimido. Então, eu queria falar para o Senhor isso. Sactel furado, ele está falando sobre dízimo também. E sactel furado quer dizer o quê? É uma bolsa furada, é isso? E o dízimo? Justamente isso, Rafael, está relacionado com... havia uns metais em que a pessoa recebia o cunho daquele reino e colocava dentro daquele saco, que é um sactel, que ela levava. E ela ia para a sua casa para fazer suas despesas, mas só que pela uma situação de uma permissão divina, aquele saco acabava se abrindo e caía
as cunhas dali do salário do indivíduo em algum local, ele claro, perdia e não tinha como assim, cumprir com seus compromissos, né? Acabava sofrendo. Sabe por quê? Porque ele estava dando prioridade à sua casa e não estava pensando na casa de Deus, para adorar a Deus. Então, tudo que nós fazemos para Deus, devemos sim dar uma certa prioridade à nossa casa, no sentido assim, físico e tal. Mas a prioridade máxima é a gente olhar para que aquele dinheiro, aquele recurso venha glorificar o nome do Senhor. Caso nós venhamos não olhar com esse olhar para glorificar o nome de Deus, nós estamos sujeitos a passar pelo sactel furado. Deus vai permitir alguma situação, alguma circunstância que venhamos nos perder financeiramente e aí dar soco em ponta de faca. Isso. Sim, sim. Essa situação também. Quando nós chegamos, vamos dar prioridade à nossa vida, às nossas finanças, tudo, é reconhecer que vem de Deus. Esse reconhecimento. Quando não tem esse reconhecimento, nós vamos estar sujeitos ao sactel furado. Mas quando nós temos o reconhecimento e priorizamos para que o nome do Senhor seja glorificado através dos nossos atos, nossas atitudes, procedimentos, aí nós não vamos passar pelo processo do sactel furado. Aí quando nós desprezamos as coisas de Deus, seja na área espiritual e principalmente a área das finanças, nós vamos passar pelo processo de sactel furado. Então tem essa situação, aí as calúnias e difamações também vamos sofrer, mas vamos reverter isso quando nós passamos a dar prioridade às coisas de Deus. Tá ok? Tipo assim, do meu ponto de vista, biblicamente falando também, né? Porque aí quando fala a respeito do dízimo, aí nós vamos entender que é literalmente uma gratidão que você falou, o indivíduo tem que ter diante do Senhor, né? Sendo que aí Moisés ele fortalece nos mandamentos, sendo que o dízimo e a oferta ela é bem antes da lei, né? Ela é bem antes da lei. E aí eu achei algo interessante que lá no versículo 8, né, no capítulo 2, Deus fala que dele é o ouro e a prata, né? Então, o que eu achei interessante que minha mente viajou para o livro de Êxodo. Ali, por exemplo, Deus tirou o povo do Egito. O povo era escravo. 430 anos de escravidão. Ou seja, o povo era oprimido. Eles não trabalhavam, eles não eram assalariados, eles eram escravos. Mas mais adiante, pouco tempo, o que é que Deus faz? Deus pede para ele construir, né, ali os objetos do templo, ou seja, a arca, o candelabro, né, que é o castiçal, e diversas coisas de ouro e prata. E agora, como o povo era escravo, como é que Deus agora vai pedir para eles fazer objetos de ouro? E vamos calcular, se a gente calcular, foi quilos e quilos de ouro e prata para todos aqueles objetos ser criados, né? Ou seja, só que é interessante, né, que Deus, quando o povo sai do Egito, Deus tocou no coração dos egípcios, o que eles fizeram? Eles deram ouro e prata para os egípcios, para os israelitas, né, para os hebreus. Então eles saíram com uma grande riqueza do Egito, né? Então é algo muito interessante. Então tudo que eles ganharam, agora eles vão ter que devolver para o Senhor para a construção da obra do templo da tenda da congregação do Senhor. Interessante. Aí você vai trazer mais informação boa também. Amados, psicologicamente falando, de acordo com o texto,
o povo estava tão materialista e tão assim ansioso de tratar da situação pessoal deles, que psicologicamente eles já não estavam mais voltados para o Senhor. Então, a oferta e o dízimo faz com que você venha a ter esse preparo psicológico, emocional diante de Deus, fazendo com que você não se prenda a essas coisas físicas e materiais e financeiras. Então, um dos motivos de você dar o dízimo é um contributo que você vai ter em relação a uma mudança psicológica e espiritual, que você não vai estar preso a coisas materiais. E a coisa primária do dízimo é que você está reconhecendo que Deus ele é tudo na sua vida financeira. Aí você traz essa oferta na presença de Deus. Claro, o dízimo ele não pertence à lei, ele é antes da lei. Então, por que ele é antes da lei? Porque é um ato que se pratica espiritual, religioso, psicológico, que faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano em relação da relação que o ser humano tem para com Deus. Esse reconhecimento. Só se inventa teorias, teses em cima de dízimos e ofertas, são aqueles que são materialistas e aqueles que querem fundar uma determinada ideologia em cima. Mas se for seguir os padrões bíblicos, é esse. É você estar reconhecendo que o nome do Senhor tem que ser glorificado através da sua oferta, dos seus dízimos, e que psicologicamente você não está preso e nem seguro às coisas materiais. Ok? Então, amados, é isso. Agradeço a perguntas. Não sei se tem alguma coisa aqui. Tem, Sara? Não. Ninguém está perguntando? Você quer perguntar? Deixa a missionária perguntar aqui. É assim, pastor. No capítulo 14 do versículo 2, foi onde Deus falou que todo aquele povo estava impuro e que o que eles ofereciam sobre o altar também estava impuro. É porque foi a geração que nasceu no cativeiro no caso, e talvez por isso eles não tivessem tanto aquele contato com as coisas de Deus, talvez não tivessem tido tanto o ensinamento correto de servir o Senhor. Na nossa exposição a respeito do profeta Sofonias, dá para perceber a mudança que os sacerdotes tiveram em relação a fazer os sacrifícios e os rituais no templo. Eles já tinham uma nova roupagem. Essa nova roupagem já era o costume que eles tinham pegado da Síria e do Egito. E isso se acentuou muito mais quando eles foram para o cativo babilônico e saíram do cativo e foram para o cativo medo-persa. Eles estavam todos ali reunidos em um só local, parece um gueto. Gueto no sentido, assim, somente um local mesmo. Estavam ali unidos egípcios, babilônicos, assírios, sírios, todo mundo ali preso. E todo mundo vivendo o costume um do outro. Aí o que acontece? Os costumes dos assírios sendo vividos pelos egípcios vivendo pelos assírios, e os judeus vivendo o costume assírio, babilônico, egípcio, estava tudo uma mistura. E os judeus passaram a ter contato físico com as mulheres e tiveram diversos filhos. É prova que até hoje a Samaria, ela não é reconhecida pelo mundo judaico como uma região propriamente judaica. Você vai conversar com um judeu e diz, não toca muito nesse assunto, porque eles consideram a Samaria uma mistura de diversos povos. Então, quando Esdras, juntamente com Neemias, principalmente Esdras, ele chorou, no capítulo 9 diz que ele chorou, pedindo para que o povo não se misturasse mais com os egípcios, babilônicos e outros povos, porque eles estavam perdendo os sacerdotes. Então eles tinham que dispensar as mulheres e casar com as mulheres mulher propriamente judaica, para que pudesse ter uma nova geração, eles pudessem
voltar à prática do templo. Então eles tinham que fazer todo um processo de purificação, partindo dos sacerdotes, levitas, músicos, todos eles, para que eles fossem puros e apresentassem um povo puro perante o Senhor. E eles não estavam fazendo isso, eles não sabiam mais como era lidar com o templo. Você vê nessa questão, digamos, a nossa geração aqui, da década de 90, a década de 90, tá? A geração da década de 90 é diferente da geração atual. A geração atual ela tem um processo de louvor, de cântico, um pouco diferente da década de 90 e 80. Então, se a gente for pegar um jovem aqui da década atual, da geração de 20 anos para cá, ele dificilmente vai aprender a fazer algumas coisas da década de 80, 85. Vai se atrapalhar um pouco. Imagine aqueles que passaram 80 anos sem ter contato com as coisas do tempo. Então, teve essa modificação, essa mistura que tinha que passar por um processo de purificação. É isso que o profeta está dizendo, tá ok? Então, amados, agradecemos aqui a pequena exposição. Pode os irmãos fazerem pergunta, depois eu vou responder lá no Face, ou aqui no particular mesmo pelo WhatsApp. Agradecemos a companhia de todos. Para a semana, vamos pegar o profeta Zacarias, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.